O presidente Lula receberá nesta segunda-feira em Brasília a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Entre os assuntos que serão discutidos estão o meio ambiente, o acordo Mercosul-União Europeia, negociado desde 1999 também. Para falar sobre os impactos na economia, os benefícios para o Brasil e todo o contexto internacional, a gente recebe agora o professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, professor Alexandre Pires. Sempre bem-vindo, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Adriano. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A princípio, então, essa visita da chefe da Comissão Europeia é importante? Quais assuntos realmente, principalmente, devem ser tratados? Olha, o primeiro ponto é com relação a várias retaliações que a União Europeia tem feito com relação ao mercado agro do Brasil. Várias medidas unilaterais têm sido criticadas, inclusive dentro da OMC. Esse é o assunto delicado que provavelmente o governo brasileiro vai tentar trazer para a pauta, ou seja, é aquele assunto que não aparece abertamente, mas que está ali permeando toda a conversa. Depois, são esses acordos pendentes, principalmente o acordo do Mercosul, né? Tem as discussões com relação à posição do Brasil em relação à Ucrânia. O Brasil, como nós sabemos, ao longo ali do processo da guerra, teve uma visão dentro do governo Bolsonaro e com o começo do governo Lula houve uma inflexão nessa ideia e agora nós tivemos declarações, sobretudo naquela viagem à China do presidente Lula. Naquela viagem houve ali que nós chamaríamos de uma certa gafe diplomática, porque num certo exagero, o discurso ficou muito aderente com o discurso da Rússia e da China, como se o Brasil, né, tivesse, digamos assim, dando um aval para aquela visão. E aí isso sofreu críticas duras da União Europeia e também do secretário de Estado americano, e o Brasil provavelmente vai tentar ali aparar essas arestas que ficaram e tentando mostrar que ele não está alinhado com a China. Esses são os principais pontos, né? Mas, sem dúvida, o grande sonho, talvez, ali do Brasil nesse momento fosse ver alguma sinalização por parte da presidente da Comissão Europeia com relação ao acordo acordo Mercosul e União Europeia. Professor Alexandre Pires, a pergunta agora é de Roberto Mota. Professor, bom dia. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, se eu não me engano, ele levou 20 anos para ser elaborado. Finalmente ficou pronto em 2019, mas ainda não foi ratificado. 30 anos atrás, o planeta era completamente diferente, as relações comerciais eram completamente diferentes, né? Eu acho que a União Europeia respondia por quase metade das exportações brasileiras, eu acho que hoje esse valor é 15%. O senhor acha que ainda faz sentido esse acordo? Olha, costumo dizer que acordos para vender commodities não são necessários, mas com a União Europeia, o Brasil sofre isso em razão, sobretudo, do mercado agrícola francês, que cria muitas resistências com a entrada de produtos brasileiros. Então, assim, o acordo ainda faz sentido nessa dinâmica, porque a União Europeia é o país que mais joga duro com o Brasil com relação a essas exportações do setor primário. E agora, né, nós temos essa situação complicada das regras unilaterais que a União Europeia tem criado com relação à sustentabilidade, ou seja, áreas de desmatamento, produtos que têm que ter uma origem clara, que não foram ali vindo de queimadas, desses vários processos, estão sendo usados agora como uma forma de barreira não tarifária para as exportações brasileiras. Então, ainda há uma certa demanda de algum tipo de negociação. Mas você tem toda a razão, Roberto, por quê? O mundo mudou completamente, né? O Brasil, naquela situação, tinha uma estrutura industrial ainda muito distinta, ou seja, nós tínhamos aí uma capacidade de exportação de manufaturados considerável, né? Nossa capacidade agrícola era bem menor, né? Agora nós estamos muito mais produtivos, basta ver ali a safra recorde que tivemos agora no PIB do primeiro trimestre, que foi praticamente tudo puxado pela agricultura, ou seja, metade da nossa produção agrária, né, metade da produção industrial nossa equivaleria ali ao que é feito na agricultura, ou seja, é expressivo o que a agricultura faz. E fora que agora nós temos uma outra situação, a Ucrânia está fora do jogo das commodities, então o Brasil nesse momento teria até
uma certa vantagem em tentar negociar, mas a União Europeia provavelmente vai protelar e os outros países vão protelar qualquer tipo de decisão. E dessa maneira, o Brasil continua sendo um pouco prejudicado nessas linhas principais do comércio internacional, porque nós temos muita produtividade justo no setor em que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos criam as maiores dificuldades, que é o setor primário. Professor, muito bom dia, né? Como o senhor falou, né, essa questão do conflito Rússia-Ucrânia, a gafe, né, do presidente Lula e toda essa situação, e o mundo também acompanha essa disputa hoje entre os Estados Unidos e também a própria China. Hoje os Estados Unidos é um país muito alinhado justamente com a Europa nessa questão do conflito Rússia-Ucrânia. E há uma percepção do que o Brasil poderia pender aí para as pretensões da China, que hoje é o seu principal parceiro comercial. O presidente Lula visitou primeiro os Estados Unidos, depois a China, mas de qualquer forma fica essa desconfiança mundial desse novo cenário também, claro, econômico mundial. Não, exatamente. Hoje o Brasil está sendo lentamente pressionado a tomar uma posição. Houve ali um alinhamento muito forte durante o governo Bolsonaro, foi explícito isso, sobretudo com os Estados Unidos. Naquele momento não havia a guerra, e aí tanto a Europa quanto os Estados Unidos não estavam profundamente coordenados. A guerra criou uma hipercoordenação ali disso que nós chamaríamos de Atlântico Norte, ou seja, desses países que são os representantes daí do mundo ocidental. E o Brasil, naquele momento, não estava tendo nenhum problema porque estava alinhado automaticamente com os Estados Unidos. E aí, quando entra o novo governo, há uma tentativa de fazer um realinhamento, ou melhor, né, como nós chamamos na política de não alinhamento. Só que no mundo que está cada vez mais dividido entre essas forças, que seria a Rússia e China, né, e a União Europeia, Europa e Estados Unidos, o Brasil tem que andar com muito cuidado. E digamos que esse escorregão ali para o lado da China, as falas e um certo esforço de fazer um périplo, né, essa viagem, começando por lá, sinaliza muita coisa para o mundo diplomático. E para o mundo diplomático, o Brasil parece que vai dar preferência nesses próximos 4 anos para as negociações com China e, claro, nesse sentido, a União Europeia e os países europeus e os Estados Unidos vão colocar o Brasil ali digamos, em lupa, né? Todo mundo olhando e vendo se o Brasil, de fato, não está se tornando um país alinhado, né, a mais a China, né, e mais a Rússia, naquela conversa das alianças Sul-Sul, que é praticamente um código, né, dizendo que o país vai estar se opondo ali às duas principais regiões econômicas, que são Estados Unidos e Europa Ocidental. Professor, o meio ambiente também é um dos principais assuntos no mundo todo. O Brasil tem se esforçado para corresponder às expectativas internas e internacionais. Nesse momento, a gente vive a polêmica discussão relacionada à demarcação das terras indígenas e também com relação à exploração da foz no Amazonas. Esse tem sido um ponto muito forte usado tanto pela União Europeia quanto por países dentro da União Europeia para conseguir se proteger de mercados, digamos assim, de concorrentes mais competitivos. E o Brasil tem sido, claro, né, o principal retaliado com relação a isso. Só que, né, o Brasil tem ciclos de queimadas que nem sempre são do jeito que se imagina, ou seja, todas ali com objetivos de expansão da fronteira agrícola, né? Algumas realmente têm a ver com os nossos ciclos naturais, outros processos que nós já estamos bem avançados com relação a energias renováveis, sobretudo energias ligadas a hidrelétricas, né? Então, tudo isso que faz com que o Brasil esteja à frente em vários processos, inclusive, digamos, nós podemos dizer que é um país que tem um bom equilíbrio ali de emissão de carbono, mesmo assim, né, o Brasil é visto como um vilão ambiental, em razão de nós termos uma enorme área ali preservada de florestas. E isso tem dificultado as nossas negociações, porque os países pressionam o Brasil a tomar medidas ambientais, sendo que, comparado com vários países, e eu nem estou dizendo só com os Estados Unidos ou com os principais países europeus, mesmo países que têm áreas grandes preservadas, só que populações menores, como o Canadá,
ou mesmo Rússia, mesmo Austrália, nós temos um bom equilíbrio nisso. Só que mesmo assim nós não temos espaço para veicular essa ideia de que o Brasil tem um nível de sustentabilidade bem elevado, né? E aí, com isso, os países estão usando todas essas medidas de sustentabilidade como barreiras não tarifárias, como eu havia dito. Então, no final das contas, o Brasil está pagando um preço alto, né, e não conseguindo se posicionar nesse novo cenário de barreiras. Agora, cabe ao atual governo tentar desarmar essa armadilha, né, e, sobretudo, uma narrativa que, inclusive, boa parte do governo atual ajudou a criar contra o Brasil, né, no sentido de que o Brasil está numa crise ambiental muito elevada, e isso, agora, com certeza, vai ser um fantasma que vai perseguir o atual governo até o fim ali desse primeiro mandato, né, que pode ser renovado ou não. Mota, mais uma pergunta? Professor, o senhor levantou um ponto muito interessante aí, né? Porque, do ponto de vista comercial, uma preferência por um alinhamento com a China pode até fazer sentido, porque a China tem capacidade de consumo para suprir, né, uma eventual perda que o Brasil tenha de outros parceiros comerciais. Mas, do ponto de vista de segurança, né, de alinhamento geopolítico, do que diz respeito à segurança territorial, não parece um bom negócio arrumar uma briga com os Estados Unidos, que está aqui do lado, e trocar isso por uma amizade com a China, que está do outro lado do planeta e que está claramente competindo com os Estados Unidos pela hegemonia mundial. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, tudo indica que, se o Brasil continuar nessa política, nós vamos ser usados como exemplo. Esse é sempre um perigo. Os Estados Unidos têm poucos meios para atingir diretamente a China. Então, ela vai sempre usar, o país, né, os Estados Unidos sempre vão usar os principais aliados como forma de demonstração de força. Se o Brasil ficar nessa linha de fogo, né, nós vamos ser alvejados certamente. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado que uma política de não alinhamento, ela é de muito difícil desenho, é difícil de fazer. É muito fácil falar que nós não vamos ficar alinhados a nenhuma das grandes potências, mas no final soa como se nós estivéssemos alinhados. É um equívoco, você está correto, Mota, porque se nós fizermos isso, toda a nossa infraestrutura financeira e também de dívida, né, está alicerçada nas alianças que nós temos e nas trocas que nós temos com a União Europeia, com os países europeus e com os Estados Unidos. Nós não podemos abrir mão disso, ainda que a China seja um parceiro importante, cada vez mais importante, ele não é capaz de nos dar liquidez em termos de moeda, garantias de sustentabilidade da nossa dívida, fluxo de investimentos, tudo isso ele não tem como fazer, não tem como oferecer para o Brasil essa nova arquitetura. Então, se o Brasil se coloca como parceiro desse projeto de uma nova ordem econômica, de um novo sistema financeiro que a China e Rússia têm proposto, nós vamos acabar, sim, perdendo espaço, parcerias sobretudo com França, com Alemanha, com os Estados Unidos. É o caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, né? O Olaf Scholz, que é o chanceler, veio ao Brasil, depois Argentina e Chile, e o Brasil se recusou a participar ali do fornecimento de munições. O que aconteceu em seguida? Né? O Olaf Scholz bloqueou exportações de alguns itens militares nossos que tinham tecnologia alemã. Ou seja, nós temos muita dependência que não aparece na balança comercial. Esse é o perigo. A balança comercial, ela é uma das demonstrações de relações que nós temos com o mundo, mas existem relações tecnológicas, científicas, de colaboração acadêmica, de intercâmbio institucional, de parceria em tratados humanitários, em várias regras do jogo internacional que não estão contabilizadas ali, e o Brasil pode, descuidadamente, né, sem um certo apuro, levar a nossa próxima geração como párias, né? Ou seja, tudo que estava sendo dito antes, que nós estávamos nos tornando, digamos, um país afastado das relações internacionais, isso pode acontecer com essa aproximação, talvez desmedida, com a China.
Professor, e até sobre esses sinais da diplomacia, né, que o senhor colocou, aqui na América Latina vive um momento bastante delicado também, como bloco. O Brasil teria, claro, uma liderança natural pelo seu tamanho, pelo poder da sua economia. Essa questão também de falar de moeda única entre os países aqui da América Latina, BRICS ajudando, o banco lá ajudar a Venezuela, a Argentina, e a própria visita do Maduro, como foi aqui no Brasil, a oposição criticou duramente, o governo fala, é muito barulho por nada. Eu queria que também o senhor falasse desses sinais aí que nós estamos, América Latina, liderada pelo Brasil, também lançando para o mundo. Quando você tem um governo que começa o início da sua política externa, ou seja, nos seus primeiros meses, propondo, né, colocando ali a discussão, ações que nós chamaríamos de contra-hegemônicas, isso coloca ali esse governo em rota de colisão com as principais potências e, o que é pior, dificulta tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora, que são tratados pragmáticos de relaxamento de barreiras não tarifárias, de barreiras tarifárias, de maior cooperação, facilitação de investimento. Ou seja, é um tropeço, não se começa por aí, né? Ou seja, você já não vai por uma política com esse intuito, a não ser que realmente você esteja procurando um realinhamento e aí se aproximar de fato com a China. E isso é um perigo, porque hoje nós temos países como Argentina e Chile que, com relação à Rússia, tem uma posição muito mais pró-Ocidente. E o Brasil, isolado, está com uma posição neutra, ou seja, demorou para vir uma condenação, e essa condenação da guerra foi feita cheia de aspas, né? E isso não é positivo. O Brasil tem que tomar muito cuidado de entender que nós somos parte do hemisfério ocidental, e isso implica certas dependências, né, como o Roberto colocou. Então, assim, nós não podemos simplesmente ignorar nossa posição geográfica, nossos laços econômicos, nossos laços de cooperação, e, inclusive, não só geopolíticos, né? O Fórum Econômico Mundial deste ano trouxe à tona ali um novo termo que vinha circulando nos subterrâneos, que é a ideia do geoeconômico, né, da geoeconomia. O mundo está passando por guerras cambiais, por guerras financeiras, o potencial de sanções tem sido testado, a Rússia conseguiu se evadir de várias, então provavelmente esse arsenal de sanções econômicas vai se fortalecer, e isso tudo faz com que o Brasil tenha que ter uma posição clara nesse sistema, até para se preservar num próximo ciclo de conflitos. Não digo um conflito militar entre China e Estados Unidos, mas esse conflito geoeconômico se intensificar e os países que não são, digamos, próximos dos Estados Unidos e dos países europeus sofrerem retaliações, sim. É muito problemático nós tomarmos essa posição e Argentina, Chile, Colômbia, Peru usarem desse momento de modo oportunístico e assumirem uma posição que naturalmente é ocupada pelo Brasil. Ou seja, nós podemos ter uma situação bastante interessante em que países latino-americanos governados por partidos de esquerda façam uma aliança muito forte, né, com o Ocidente, enquanto que o Brasil pode se ver isolado ali, fazendo uma aliança muito forte com China. E detalhe, né, BRICS é uma fantasia, né? Ou seja, ele tem sido usado ali sobretudo pela China, como um fórum contra-hegemônico, mas tem alianças ali que são impossíveis, né? Não existe um mundo em que vai haver uma aliança entre Índia e China. Isso daí, eles são grandes potências totalmente conflitantes, concorrentes, né? Hoje, nos próximos 20, nos próximos 100 anos. Nunca vai ter um mundo em que haja uma aliança entre Índia e China. O BRICS é uma fantasia. E quanto mais nós ficamos apostando nessas várias rotas não ligadas ao Ocidente, nós vamos perdendo tempo de fazer acordos que beneficiariam o Brasil e o povo brasileiro. Ou seja, nós não corrigimos o Mercosul, não evoluímos para um sistema financeiro, seja com algum tipo de facilitação de moedas e de trocas entre os países que têm aqui alguma afinidade, não evoluímos para um tratado de melhor circulação de brasileiros, melhor circulação de investimentos pelo mundo. Ou seja, nós vamos bloqueando o nosso caminho, gastando em iniciativas que ali atrás já foram infrutíferas. Nós já fizemos a tentativa das grandes alianças Sul-Sul. O que o Brasil e o brasileiro ganhou com isso? Nada. O Brasil está praticamente 30 anos, ou um pouco mais,
sem nenhum acordo significativo. Nós não fizemos nenhum grande tratado. Nós temos o Mercosul, que é da virada de 80 para 90, depois vamos ter um acordo ali com a Jordânia, com Israel, com Palestina, e acabou. Nenhum país com o porte do Brasil pode viver só de falatório, Marcelo. Nós temos que ter tratados claros que facilitem ali a projeção, né, dos brasileiros e da sua riqueza. Sempre um prazer recebê-lo, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Professor, obrigada pela conversa, um ótimo domingo. Obrigado pelo convite, um ótimo domingo para vocês.